Pessoal, eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 15 de maio de 2020, uma sexta-feira, 53º dia da quarentena. Vamos continuar com o nosso assunto, né? Porque os piores chegam ao poder. Hoje entrando realmente no livro do Lobachevsky, onde ele é separado em 4 grandes temas: Gênese do mal, indivíduo, sociedade e o final, que é o governo doente, que é o que a gente está procurando entender. Precisamos, para começar a entender como que a gente chega lá no governo doente, né, aceitar a existência do mal, sem o protesto automático proveniente dos nossos egotismos. Egotismo significa valor excessivo aos reflexos instintivos. A gente, naturalmente, a gente já tem um substrato instintivo dentro da gente, e muitas das coisas a gente julga instantaneamente, quase nem sem pensar. E esse substrato instintivo nosso, muitas vezes nega a existência do mal, com os nomes que vocês conhecem aí das religiões, né? A civilização ocidental, a nossa civilização, ela foi baseada na filosofia grega, no direito romano e no cristianismo. Essa é a base da nossa sociedade. Em todas essas filosofias, eles sempre estavam olhando pelo lado da virtude, né? Os gregos, Sócrates, Aristóteles, eles estavam sempre fazendo loas à virtude, né? À moral, à ética. Então, ficou um pouco legado a segundo plano a existência do mal. Indivíduos hiperativos, né? Com sensação de serem diferentes, sonham em impor o poder sobre as outras pessoas, né? Através da coerção. Vocês conhecem essas pessoas aqui? Elas tinham instintos psicopáticos. A gente vai analisá-los, a personalidade, pelo menos o Lobachevsky analisou a personalidade desses caras aqui, sob o ponto de vista de toda a vida dele, a psicopatia que eles desenvolveram e depois colocaram em prática, né? Hitler, Stalin e outros tantos, né? A ação perniciosa aumenta exponencialmente quando obtém poder político. A gênese do mal, então. A gênese do mal está no cérebro do ser humano, nos psicopatas, nas lesões, nos problemas de saúde mental que algumas pessoas têm e dissimulam. Vivem dentro da sociedade de uma forma normal, mas são predadores sociais prontos para dar o bote. Temos dificuldade para falar sobre isso, né? E essas pessoas são grupos pequenos, né? São grupos que não vão mais do que 5%, 7% da sociedade, mas eles envenenam 100%. Como é que eles conseguem isso? Porque a gente não está preparado para isso. A gente acha que todo mundo é bom, tão bom quanto a gente é. Então, esse pessoal criam sociedades doentes. Eles interferem, né? Famílias desestruturadas, brigas, guerras, né? Roubos, tudo que a gente vê de ruim por aí, né? E essas sociedades doentes criam governos doentes. Aqui está o nosso político, né? Muito bacana, né? Ele se acha o máximo roubando. É o que a gente tem visto. Isso tem que mudar, né? Entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade. Vergonhosa, né? Isso é o Victor Hugo falando. A gente não pode aceitar esse carinha aqui. Não pode. A gente tem que lutar contra, né? Cleptocracia. Sistema de governo que se baseia na prática da corrupção, da apropriação ilegal do capital financeiro de um país em benefício próprio, fraudes, cleptocracia. Nós vimos isso acontecer no Brasil, talvez estejamos vendo ainda, porque a catarse, a limpeza, demora para acontecer. Mas a gente está tentando, e esse negócio de roubar tem muito a ver com aquela outra ideologia que, para você atingir a justiça social, você pode roubar, você pode mentir, você pode fazer o escambau, né? Precisamos estar aptos
a admitir a existência do mal. A psicopatia é uma doença hereditária, a gente já falou bastante nas outras vezes, né? Ou induzida por acidentes cerebrais, traumas, né? Infecções, doenças que atingem o cérebro. Pode ser agravada pelo meio social, se você já tem tendências a ser larápio, vive dentro de uma sociedade cheia de larápios, é natural que você vá ficando melhor no seu 171, né? Mas isso tudo, pessoal, acontece aqui dentro, né, do nosso cérebro. E a gente só gostaria de ressaltar esse órgãozinho aqui, que é a amígdala. A amígdala dentro do cérebro, dentro do cérebro. Responsável pelas nossas emoções. E reage antes da consciência. Então nós temos muito de instinto. É a nossa formação humana no planeta tem muito de instinto, de milhões de anos, né, da formação da nossa sociedade. Por exemplo, se você vê um gatão desse aqui, olhando para você, vindo na sua direção, você vai ficar pensando, olha, o gato, ele é grande, parece que ele está com fome, está com um olhar meio esquisito, está caminhando na minha direção, é melhor que eu saia correndo. Se você pensar tudo isso, ele já te pegou, né? Ele já te pegou. Então, quando você bate o olho num bicho desse, você já sai, instantaneamente, você nem pensa. Você sai correndo e sobe na árvore, né? Se tiver uma árvore por perto. Então, isso está tudo codificado no seu instinto, na amígdala, dentro do seu cérebro. Então, nós temos 80% das nossas ações instintivas. E a gente sim consegue, o ser humano diferencia dos animais pela razão, pela racionalidade. Muitas das coisas a gente pensa, né, antes de fazer, para não fazer bobagem. Então, o instinto da espécie humana é o que difere o ser humano dos animais. Ele, o instinto, é o primeiro tutor da nossa vida, com milhões de anos de desenvolvimento. É uma lei universal da natureza, né? Quanto mais alta a organização psicológica de uma espécie, o ser humano é a espécie com mais alta diferenciação de organização psicológica. Maiores são as diferenças psicológicas entre as unidades individuais. Então, os seres humanos são muito diferentes psicologicamente uns dos outros, tá? A nossa capacidade de diferenciar gosto, valores, né? Eu gosto de tal comida, não gosto de tal cantor. A gente tem opiniões que variam muito. Eu gosto de ler, o outro gosta de cinema, o outro gosta de jogar bola. Então, cada pessoa é uma individualidade e tem formas próprias de raciocinar, né? Mas existem pessoas que têm defeitos biopsicológicos, né? Aberrações patológicas. A gente está repetindo isso, é meio chocante essas palavras, mas é objetivo nosso dizer que existem pessoas psicopatas que nos usam, que atrapalham a nossa vida, e principalmente quando eles obtêm o poder político. A capacidade de criar estrago aumenta exponencialmente quando eles assumem o poder político. Alguns conceitos indispensáveis para a gente continuar nessa nossa atividade, né? A sociedade. A sociedade é composta por indivíduos, né? Poucos indivíduos psicopatas hiperativos aterrorizam a sociedade inteira. Ou seja, de 5 a 7% são psicopatas, mas eles conseguem atrapalhar 100%. Eles fazem o que está acontecendo, a gente vê na TV, né? A quantidade enorme de crimes, a quantidade enorme de roubos, né? Crises entre família, né? Assassinatos, né? Doutrinas de intolerância ou superioridades antinatural. Ou seja, além desse problema individual das pessoas, existem doutrinas, né? Existem ideologias, que é um conjunto de ideias, que pregam a superioridade. A gente viu acontecer, né? A gente viu acontecer, já vimos na Segunda Guerra Mundial, né? E essas doutrinas de superioridade, de intolerância, são antinaturais e autodestrutivas. São doenças macrosociais. Então a gente já começando a sair. O indivíduo é psicopata. Ele se junta numa turminha lá
e cria uma determinada ideologia que envenena a sociedade inteira. E aí a gente cria uma doença macrosocial da sociedade se batendo entre si, brigando, né? Se delatando, falando um monte de coisa, né? Eles semeiam a discórdia. A sociedade, né? O ser humano, uma quantidade de pessoas enorme, né? Agrupadas assim, não é igual a isso aqui, uma colmeia de abelhas. A colmeia de abelhas tem a abelha rainha e existe no instinto da abelha, ela não tem muita capacidade de raciocínio. A abelha segue o instinto dela de proteger a rainha, né? E aí tudo funciona bem dentro da colmeia, tanto é que eles produzem mel e tal. É uma sociedade quase perfeita, a sociedade das abelhas. Mas, por exemplo, se a abelha rainha, por alguma razão, não faz o voo nupcial e é fertilizada pelo zangão, ela não vai produzir mais abelhas operárias e aquela colmeia vai definhar até morrer. E as abelhas operárias que já existiam vão continuar defendendo a abelha rainha, que não é fértil, até a morte, até a colmeia definhar e morrer. Aí existe, né, a visão sendo salvar a colmeia. O apicultor do céu, ou seja, o apicultor que cuida da colmeia, ele percebe isso, que tem uma abelha lá que não está produzindo, ele tira, ele põe aquelas roupas dele, vai lá, arranca a abelha rainha morta ou infértil, leva um monte de picada tal das abelhas e coloca uma abelha fértil lá dentro. E aí ele não perde a colmeia, não vai perder a produção do mel dele. Mas o que o apicultor fez aí? Ele fez uma intervenção de um ente superior nessa sociedade. Então essa sociedade, ela foi preservada da extinção porque o apicultor foi lá e corrigiu um problema da abelha rainha. Aqui, cada cabeça dessa que a gente está vendo, cada cabeça de um ser humano é uma sentença, é diferente. Nós temos capacidades de raciocínio muito diferentes das abelhas. Então, doutrinas sociais que começam a querer simplificar o comportamento humano, elas realmente acabam em tragédia. O ser humano, ele sabe que ele não é igual um ao outro. Ele sabe, ou ele instintivamente, ele sabe que ele é diferente. Mas existem algumas doutrinas que querem uniformizar isso tudo aqui, né? Dizer que são todos iguais, né? Nós somos todos iguais, sim, perante a lei. A gente é igual, sim, no começo, né, da vida. A gente tem que se esforçar, mas cada um tem o seu dom e tem os seus talentos que precisam ser desenvolvidos. Não é o caso dessa sociedade. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Por enquanto é só, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui. A gente tem bastante coisa para falar, mas nós estamos conseguindo dar uma noção de o que a gente vai estudar são os governos doentes. Esses cleptocratas, né? As cleptocracias. A gente está vendo isso no Brasil? Vamos ver. Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, dê lá um like, né? Compartilhem, inscrevam-se no canal. Obrigado. Um abraço.